Eu sabia que estava no fundo do poço, o tipo de fundo em que você sente o peso da terra sobre os seus ombros, apertando, sufocando, e por mais que tente, não consegue mais subir à superfície. A escuridão se tornar a minha única companhia e eu sabia que seria assim, eu sempre soubera. Mas algo em mim ainda se recusava a aceitar. O som da porta batendo atrás de mim me fez parar. Ele havia partido, mais uma vez ele foi embora. E eu fiquei ali, sozinha, em um apartamento vazio, com as memórias de um amor que eu nem sabia mais se era verdadeiro, ou se, no fundo, tudo não passava de um jogo de interesses disfarçado de romance. E foi nesse instante que minha mente me trouxe uma lembrança que eu jamais pensei que seria capaz de reviver o dia em que tudo começou, quando ele entrou na minha vida, com seus olhos sorridentes, seu jeito charmoso e a promessa de um amor eterno. Naquele tempo eu acreditava nas palavras que ele dizia, eu acreditava porque eu queria acreditar. Não havia como prever que a dor e as mentiras viriam depois. Tudo estava em ruínas, mas o mais doloroso não era a perda dele, era a perda de quem eu me tornara. Eu me via em pedaços, como se cada mentira, cada promessa quebrada tivesse me transformado em uma versão de mim mesma que eu mal reconhecia. Eu andava pelos corredores do apartamento, os passos ecoando, mas não havia ninguém ali para escutar, nem eu mesma me ouvia. Não havia mais sentido em nada a não ser a necessidade de entender o que eu havia perdido. Ele vai voltar, eu pensei. Não que isso fosse trazer de volta o que já se foi, mas eu estava desesperada. O vazio dentro de mim me consumia e por mais que tentasse preencher com o que fosse, não havia nada que aliviasse o peso, não havia resposta para a pergunta que me atormentava: o que aconteceu conosco? Olhei pela janela e a visão da cidade vazia me fez sentir ainda mais isolada. Eu não estava mais em controle de minha própria vida, de minha própria história. Estava à mercê dos acontecimentos, sendo empurrada de um lado para o outro por forças que eu mal conseguia compreender. O telefone tocou, cortando o silêncio pesado que preenchia o ar. Meu coração deu um pulo, como se soubesse que a chamada era dele, mas não era, era a voz da minha irmã. Ela queria saber como eu estava, queria me ajudar, como sempre dizia, mas eu sabia que ela não entendia. Ela nunca entenderia. Ela disse algo sobre tentar dar uma virada por cima, que eu precisava seguir em frente, como se fosse fácil, como se fosse possível simplesmente esquecer tudo o que havia acontecido. Mas a dor, essa dor imensa que estava me esmagando por dentro, era minha e ninguém mais poderia senti-la. Eu passei a noite em claro, como tantas outras noites, e enquanto o relógio se arrastava, me peguei pensando no que ele teria feito, onde ele teria ido e o que, de fato, significava aquele relacionamento que eu tanto investi. Mas o mais angustiante era saber que eu já sabia a resposta, mas me recusava a aceitar. Então algo aconteceu, algo que mudou tudo em um único momento. Uma mensagem no meu celular. Eu olhei para a tela, hesitei e depois decidi abrir. Era uma mensagem dele. Eu senti o ar faltar. Meu estômago se revirou. Ele tinha escrito apenas: preciso te contar a verdade. Aquela simples frase foi como um choque elétrico. Eu não estava pronta para isso. Nada me preparou para o que viria a seguir. E por mais que eu quisesse ignorar, por mais que tentasse convencer a mim mesma de que não era necessário, eu sabia que eu precisava saber, precisava entender. Respirei fundo e cliquei na mensagem, e foi ali, naquele momento, que a verdade começou a emergir. Eu estou em outro lugar agora, ele começou, e a razão para tudo que fiz foi mais complexa do que você imagina. Eu nunca soube como te contar, mas agora não há mais escapatória. Meu coração acelerou, e o ar parecia se tornar mais rarefeito. Eu li e reli aquelas palavras, tentando fazer sentido do que ele estava dizendo, tentando juntar as peças que estavam faltando. Eu estava com você, mas não estava. Eu estava preso a uma mentira, a uma vida que não era minha, mas tudo vai mudar agora. O que fizemos não tem mais como ser consertado. Ele não me contou tudo, mas era o suficiente para que eu soubesse que o jogo que estávamos jogando já estava perdido. Eu já sabia, sem ele dizer, que não havia mais volta. Eu não era mais a mulher que ele pensava que eu era, e ele não era mais o homem que eu pensei que fosse. E foi nesse instante, naquele vazio imenso entre a mensagem e a ausência dele, que a compreensão tomou conta de mim. As mentiras sempre vêm à tona. Elas nunca ficam escondidas para sempre, e quando elas vêm, elas destroem tudo.
A última coisa que li na tela foi uma frase que me congelou. Espero que você entenda. Eu amo você, mas não posso mais viver essa mentira. Eu fiquei ali, imóvel, sem saber o que fazer com essa verdade que acabara de ser revelada. Tudo em mim parecia ter perdido o sentido e eu estava apenas tentando respirar. Como seguir em frente agora? Como voltar à vida depois de tudo que havia sido quebrado? Eu nunca soubera o que fazer com uma dor tão profunda, tão crua. Mas naquela noite, eu não tinha mais escolha. A mentira dele havia me deixado em ruínas, mas eu precisava reconstruir, precisava descobrir quem eu era sem ele, sem as mentiras, sem os jogos. E assim, naquele momento silencioso, eu fiz uma promessa a mim mesma. Não importa o quanto fosse difícil, eu iria encontrar a verdade, por mais dolorosa que fosse. A manhã seguinte foi uma sombra. Eu me arrastei pela casa, tentando encontrar algo que pudesse me dar algum propósito. A luz que entrava pelas janelas parecia não ter cor e o silêncio da manhã era denso, quase sufocante. Eu me sentia como se estivesse em um túnel escuro, sem saída, e por mais que eu tentasse seguir em frente, tudo ao meu redor parecia ser uma lembrança do que já foi perdido. O telefone continuava mudo e as horas passaram sem que eu soubesse o que fazer com minha mente, que estava presa no caos das palavras que ele me deixara. Ele me amava, mas não podia mais viver a mentira. Mas o que, afinal, era essa mentira, o que ele não me contava? O que estava por trás daquelas palavras que, de alguma forma, me faziam sentir mais sozinha do que nunca? Eu já não acreditava em mais nada, nem mesmo nas minhas próprias emoções, a confiança, a esperança, os sonhos que eu nutria com ele. Tudo desmoronou, mas algo dentro de mim ainda clamava por uma resposta. Algo dentro de mim me dizia que a história não terminava ali, que havia mais. Eu sabia que a verdade estava enterrada em algum lugar. Se eu tivesse coragem para desenterrá-la, finalmente entenderia o que realmente havia acontecido. Foi então que algo me fez agir. Eu não sei exatamente o que. Talvez fosse o medo de viver na incerteza, ou o desejo de encontrar alguma paz, qualquer que fosse o preço, ou talvez fosse o fato de que, quando você está perdido, qualquer direção parece melhor do que continuar no escuro. Peguei minha bolsa e saí. Eu sabia onde encontrar as respostas que procurava. Meu corpo se movia no automático, como se uma parte de mim já soubesse o que tinha que fazer, enquanto a outra estava paralisada, com medo da verdade. Cheguei à casa dele sem pensar muito. O que me trouxe ali foi uma força inexplicável, uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. Não queria mais esperar, não queria mais viver na tortura da incerteza. Quando a porta se abriu, meu coração disparou. Era ela, a mulher que eu temia ver, a mulher que tinha se entrelaçado na minha vida de uma maneira tão disfarçada que eu nem percebera. Ela estava ali no sofá, em frente à porta, com os olhos inquietos, como se me esperasse. Eu não sabia o que dizer e talvez por isso não disse nada. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio. Você veio, ela disse sem surpresa, mas com uma pitada de algo que eu não consegui identificar. A voz dela não tinha raiva, nem tristeza, era algo mais frio, calculista, como se ela já soubesse de tudo, como se já tivesse lido o meu destino. Não sabia se devia entrar ou sair dali, mas por algum motivo, o simples fato de ela saber mais do que eu me fez ir até ela. Sentei-me ao lado dela, com uma distância física que parecia imensa, mas que não impedia que eu sentisse o peso da situação. Ela me olhou com os olhos vazios e disse, quase num sussurro, você quer saber o que ele está escondendo, não é? Eu quase não consegui responder, como ela sabia do meu tormento, da minha busca por respostas. Eu entendo, ela continuou, mas a verdade não é o que você pensa, ele não é quem você imagina, e nem eu. Eu respirei fundo, tentando processar aquelas palavras, mas minha mente estava tão confusa que tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, parada, tentando captar o que ela queria dizer. Ela estava em parte com ele, mas em parte também estava jogando um jogo de manipulação que eu não compreendia completamente. Eu só preciso saber, eu disse finalmente, porque ele fez isso comigo, porque mentiu. Ela me encarou e naquele olhar havia algo mais, algo que eu não conseguia definir, mas antes que eu pudesse perguntar mais, ela se levantou e com um movimento rápido, pegou um envelope escondido na mesa de centro. Você não vai gostar do que está aqui, ela disse, entregando o envelope, mas você precisa saber. A verdade é algo que vai te destruir. Eu não queria que você passasse por isso, mas não há mais como voltar atrás. Eu peguei o envelope com as mãos trêmulas. A realidade da situação me atingiu como uma onda, mas eu ainda não estava pronta para o que veria. A tensão era insuportável. Sem saber como, comecei a abrir o envelope como se cada centímetro de papel que eu desdobrasse fosse uma revelação que eu não queria fazer, mas que, inevitavelmente, precisava. Dentro havia uma série de fotos,
fotos de momentos que eu nunca imaginaria ver ele sorrindo ao lado de outra mulher, uma mulher que eu não conhecia. Era ela, a imagem me paralisou, as palavras da mulher ao meu lado se tornaram uma sensação estranha dentro de mim. Eu queria gritar, mas a raiva, a dor, a incredulidade me impediu. Eu estava diante daquilo que eu mais temia, ele me havia trocado, e tudo que eu pensava ser real, agora estava sendo desfeito diante dos meus olhos. Eu olhei para ela, sem saber o que dizer, sem saber se deveria acreditar nas imagens, nas palavras dela, ou se aquilo tudo não passava de um pesadelo, mas a realidade era inescapável. Ele havia se envolvido com ela, e eu estava perdendo algo que, até aquele momento, me parecia ser tudo. Ele me prometeu, você sabe, ela disse, de repente, com uma tristeza que parecia mais amarga que qualquer raiva, mas promessas não valem nada para ele, e agora você vê o que sou. Ela não parecia estar feliz com o que tinha feito, mas de alguma forma aquilo tudo era uma verdade nua e crua, e de alguma maneira ela parecia saber que agora o jogo estava sendo jogado até o fim. Eu fiquei ali, imóvel com o envelope nas mãos. O peso da revelação me afundava cada vez mais fundo na dor e no desespero. Eu não sabia mais quem eu era nem o que eu deveria fazer com aquela dor crescente. O que restava para mim, além da destruição de todas as ilusões que eu não tinha resposta. E naquele momento eu sabia que talvez nunca tivesse. Eu saí da casa dele com o coração em pedaço, cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior, as ruas estavam vazias, e o vento cortante parecia refletir o turbilhão dentro de mim, as imagens que eu tinha visto, as palavras que ela me disse, tudo estava girando em minha cabeça. Eu não sabia mais o que era verdade e o que era mentira, eu me sentia como se estivesse caminhando para um abismo sem fim. Enquanto eu caminhava pelas ruas desertas, meu corpo agia por conta própria, não havia mais lugar seguro, não havia mais lar, nem ele, nem eu. Tudo parecia ter desaparecido, como se nunca tivesse existido. As lembranças se tornaram borrões na minha mente, imagens desfocadas de um tempo que não parecia real, mas então uma pergunta persistia, batendo incessantemente contra a minha mente. Como ele pôde fazer isso comigo? Eu já sabia a resposta, mas ainda assim me recusava a aceitá-la. A verdade que ele me esconderia era mais cruel do que qualquer mentira que ele pudesse ter contado. Ele tinha me usado. Eu era apenas uma peça em um jogo maior, algo que ele usava para esconder suas próprias falhas e seus próprios segredos. Mas havia algo mais, algo que não fazia sentido. A mulher ao meu lado tinha falado sobre promessas não cumpridas, sobre mentiras que o envolviam, mas ela não me contou tudo, e isso me consumia. Eu precisava entender tudo. Precisava descobrir o que estava por trás de tudo. Naquela noite, voltei para casa sem saber como o dia havia terminado. Entrei no apartamento vazio, mas o vazio não estava apenas nas paredes. Ele estava dentro de mim, mais pesado do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Meus olhos caíram sobre o telefone. Eu sabia que ele provavelmente estava me esperando, que ele queria falar comigo, mas eu não sabia se tinha coragem para ouvir mais uma mentira. Não sabia se aguentaria mais um jogo de palavras que me manipulassem. No entanto, foi nesse momento que o telefone tocou. A tela do celular brilhou e por um instante tudo o que eu sentia foi uma angústia incontrolável, mas algo dentro de mim me disse que eu precisava atender. Eu não sabia mais o que queria de mim mesma, mas sabia que não poderia continuar assim. Eu precisava da verdade, ou ao menos de uma versão dela. Eu precisava ouvir a voz dele, com um suspiro pesado. Atendi, oi. Ele disse, com a voz rouca, como se estivesse tentando esconder a tensão. Não sabia se era porque ele estava arrependido ou porque no fundo ele não sabia o que fazer, mas naquele momento nada importava. As palavras dele não teriam o mesmo peso para mim. Eu não disse nada por um longo tempo. Fiquei em silêncio, esperando talvez que ele se adiantasse e me explicasse, mas ele não. Ele parecia estar esperando que eu começasse, que eu dissesse algo. Mas o silêncio entre nós dois estava tão denso que nenhuma palavra parecia suficiente. Eu vi as fotos, eu disse, finalmente, com a voz quebrada, eu sei de tudo. Ele suspirou profundamente do outro lado da linha, uma pausa longa, e então ele disse, eu não queria que você soubesse assim. Eu pensei que se você soubesse, isso ia te destruir. Não sou eu quem está me destruindo, eu disse, a raiva começando a tomar conta de mim. Você fez isso, você mentiu e você me usou.
Aquelas palavras saíram mais duras do que eu imaginava e eu senti uma onda de satisfação. Era o primeiro passo para minha libertação, para me afastar da dor que ele causou. Eu sabia que isso ia acontecer e disse com uma tristeza que em qualquer outro momento eu poderia ter achado sincera. Mas agora eu sabia que era apenas mais uma manipulação, mas eu não sabia como te dizer. Eu te amo, você tem que acreditar nisso. Eu nunca quis te magoar. Aquelas palavras soaram vazias para mim, não havia mais amor em sua voz, não havia mais arrependimento. Ele estava falando por falar como um homem que tenta desesperadamente se justificar diante de alguém que já não acredita mais nele. Você acha que ainda pode me convencer com isso? Eu não conseguia mais segurar a dor e a revolta. Você acha que um eu te amo vai apagar tudo o que aconteceu? Vai apagar as mentiras? Vai apagar as traições? Não, não vai. Eu desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. As palavras estavam lá, flutuando em minha mente, mas eu não queria mais ouvi-las. Eu não queria mais nada dele. O que restava agora era apenas um eco vazio de uma história que nunca deveria ter começado. Eu me afastei da janela e sentei no sofá, tentando processar tudo o que havia acontecido, mas no fundo, sabia que estava perdida em um abismo emocional do qual eu não sabia se seria capaz de sair. O que ele havia feito com minha vida era irreversível. Ele me destruiu e eu me vi destruída por causa dele, mas mais do que isso, eu me via como alguém que havia sido enganada, traída e, pior ainda, que havia sido cega o suficiente para acreditar nas promessas vazias que ele me fez. Eu não era mais a mulher que acreditava no amor. Eu não acreditava em mais nada, e então algo surgiu em minha mente, algo que eu soubera o tempo todo, mas que sempre tentei ignorar. A verdade não estava apenas nele, nas fotos, nas palavras ditas e não ditas. A verdade estava em mim. Eu tinha me permitido ser enganada, eu havia me perdido em um sonho que nunca teve fundamento. Eu não podia continuar assim. A única forma de eu me salvar era seguir em frente. Não importa quão difícil fosse, eu tinha que encontrar a minha própria verdade, a minha própria força. Mas antes disso eu sabia que havia uma última coisa que eu precisava fazer. A verdade não era só dele, era minha. Eu tinha que enfrentar o que ele havia me feito, olhar nos olhos dele e entender que aquilo tudo nunca foi meu, nunca foi verdadeiro. Eu ainda tinha algo que ele não poderia roubar, o meu futuro. Eu não sabia como seria, nem quando aconteceria, mas pela primeira vez eu sabia que eu tinha o controle, e no fundo, isso era tudo o que eu precisava para seguir em frente, e assim, finalmente, eu me afastei de tudo, da dor, das mentiras, de quem eu achava que amava, e de quem me usou para esconder suas próprias sombras. Eu não sabia o que viria pela frente, mas sabia que o fim de tudo, para mim, estava apenas começando. O amanhecer chegou sem alarde, como se o mundo finalmente estivesse tentando se recompor depois de tanto caos. Eu acordei em um lugar que era ao mesmo tempo familiar e desconhecido, minha própria vida. As paredes que me cercavam não pareciam mais tão ameaçadoras, como se a solidão tivesse de alguma forma perdido seu poder, mas ainda havia algo inacabado dentro de mim, um vazio, uma necessidade de ver tudo até o fim. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas algo dentro de mim dizia que eu já tinha sofrido o suficiente. O peso da dor que ele havia me causado estava começando a se dissipar e com isso uma nova sensação surgiu, silenciosa, mas forte, a de que eu podia escolher não ser mais uma vítima, não da dor, não dele, não do passado. A decisão que eu tomaria naquele dia não era sobre vingança ou perdão, era sobre mim, era sobre recuperar minha vida e o controle que eu havia perdido, porque a verdade, por mais que houvesse sido devastadora, também era libertadora. Eu sabia agora quem ele era e quem eu realmente era. Eu estava pronta para seguir adiante, sem mais sombras, sem mais dúvidas. Passei o dia inteiro refletindo, questionando e reconstituindo o meu próprio ser. Estava sozinha, mas pela primeira vez não me senti vazia, como se eu tivesse prestes a encontrar um pedaço de mim que eu havia perdido ao longo do caminho. Por um momento me perguntei por que nunca tinha percebido antes o poder que eu tinha de transformar minha própria história. De repente o telefone tocou novamente, o número na tela era o dele. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu não hesitei em atender.
Não tinha mais medo, eu não estava mais à mercê dele. Eu sabia o que ele queria e sabia também que nada que ele dissesse poderia mudar o que já estava feito. Oi, ele disse, com a voz carregada de uma tensão que não conseguia disfarçar. Eu sei que não posso mais pedir desculpas, mas eu preciso te ver. Eu preciso que você saiba que no fundo eu interrompi sem pressa, mas com firmeza. Não, não precisa, não mais. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha, como se estivesse esperando por algo, uma reação que nunca viria. Eu respirei fundo, sentindo uma calma profunda que nunca pensei que teria. Eu já sei tudo o que preciso saber, continuei, e não importa mais, não importa o que você tenha a dizer. Eu não sou mais quem você deixou para trás. Eu não sou mais a mulher que acreditava em você. Ouvi sua respiração ficar mais pesada, como se ele tivesse tentando encontrar as palavras certas para o que quer que fosse que ainda quisesse dizer, mas eu já não queria ouvir. Ele estava tentando me convencer de algo que eu já havia abandonado. Eu não iria mais me deixar cegar pelas palavras dele. Eu me afastei de você para me encontrar de novo, disse, com uma tranquilidade que me surpreendeu. Você não me entende mais e eu não entendo quem você se tornou. O que aconteceu entre nós foi só uma mentira que me cegou. E agora essa mentira acabou. Eu podia sentir o peso de suas palavras atravessando o fio da conversa e sabia que ele estava tentando desesperadamente me puxar de volta para o seu mundo, mas eu não pertencia mais a ele. Eu estava renascendo. Não adianta mais. Eu encontrei a minha verdade e isso é o que importa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e eu sabia que estava ouvindo uma última respiração, o último suspiro de um relacionamento que nunca foi o que parecia ser. Eu já não estava mais na história dele. Eu havia saído, eu estava escrevendo o meu próprio final. Desliguei o telefone e senti o peso de toda a angústia, todo o sofrimento finalmente se dissipando. Eu não sentia mais raiva nem tristeza. O que restava era algo muito mais poderoso, uma sensação de renovo, como se o meu espírito tivesse sido liberto, finalmente livre das correntes do passado. A partir daquele momento eu sabia que nada mais seria igual e que por mais difícil que fosse, eu estava começando uma nova jornada. Uma jornada onde a única coisa que eu precisaria para seguir em frente era acreditar em mim mesma, confiar na força que sempre existiu dentro de mim e nunca mais me perder nas mentiras de ninguém. Eu olhei para o espelho e pela primeira vez vi quem eu realmente era. Não mais a mulher ferida, não mais a mulher iludida, mas alguém que tinha encontrado a coragem de enfrentar a dor, de abraçar a verdade e de finalmente se libertar das sombras. Era o fim de tudo o que havia sido e o começo de algo novo. Eu sou, porque no fundo sabia que o pior já havia ficado para trás e agora eu podia seguir em frente.